vocês abrirem suas Bíblias no livro do Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel. Eu sou ricamente abençoado por Deus, porque eu tenho os meus 3 nomes na Bíblia: Pedro, Samuel e Reis, e ainda com primeira e segunda. Então, se você é abençoado por ter um, eu sou abençoado por ter 3, né? Então, a bênção é tripla. Como se Deus abençoasse, né, a mais as pessoas porque tem um nome na Bíblia, né? Mas temos aqui o livro de Samuel. Eu gostaria de... Nós vamos começar a falar desse livro. Então, você coloca seus olhos lá no capítulo número 1. E meu objetivo é caminhar com os irmãos quando tiver a oportunidade de expor a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esse livro fala e falará aos nossos corações diante das nossas necessidades e diante dos nossos problemas, porque nós temos um Deus que age acima dos nossos fracassos. Então, se há uma frase que você deve guardar nessa noite, é a frase seguinte: Deus age acima dos nossos fracassos. Amém. Você pode imaginar que a sua vida em algum momento fracassou. Em algum momento da sua vida você fracassou. Mas saiba que Deus age acima dos nossos fracassos. O que eu quero dizer com isso, eu vou tentar expor. E os irmãos, por favor, vamos se dedicar a analisar o texto bíblico, para que, se eu falar algo que não esteja na palavra, você depois pode me redarguir ou pode falar comigo, porque é a palavra que tem que falar mais alto aqui nesse momento. E umas questões introdutórias antes da gente ler o capítulo 1 e entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Samuel é um livro do profeta, desse homem sacerdote também, que ele representava Deus. E ele está nós estamos há 3.000 anos depois desse livro. Imagina, 3.000 anos atrás foi quando esse livro provavelmente foi escrito. O momento da época é um momento muito importante que é para esse livro aqui acontecer. O povo entra na terra prometida, sabe? Aquela galera que veio lá do Egito, escrava, depois de 400 anos, aqueles descendentes vão para o Egito, saem do Egito e vão para uma terra que mana leite e mel. Foi que, vamos dizer assim, as promessas que os patriarcas receberam, e foi o guia que Moisés recebeu de levar o povo, cruzar o Jordão. Moisés morre, como é sabido, e Josué acaba levando o povo. Passa-se mais ou menos ali 400 ou 500 anos, e há o período dos juízes, onde não havia um rei em Israel. E as pessoas, e juízes mostram um ciclo vicioso, onde as pessoas começam a estar próximas de Deus, começam a andar com Deus. Chega um momento da vida que elas abandonam ao Senhor e começam a adorar outros ídolos. Justamente esse é o Deus que o protegeu. Acontece um terceiro momento, que ao abandonar o Senhor e adorar outros deuses, as nações circunvizinhas começam a subjugar o povo de Deus e algumas das tribos. E consequentemente o povo clama sempre um libertador. Então você vê homens ali sendo levantados para poder libertar o povo naquele momento, que é o momento dos juízes, os chamados líderes, os chamados juízes, que vão de alguma maneira julgar e vão liderar em determinados momentos cada uma das tribos e levar a eles ao arrependimento. Mas é um ciclo que acontece sempre em juízes. E o povo então está naquela terra, vivendo sob até então a teocracia de Deus, e olha principalmente aos arredores e às vizinhanças que estão ao seu derredor, e veem que as vizinhanças e as pessoas que estão ao derredor possuem um rei que governa, uma monarquia, onde o rei fala, todo mundo obedece. E nós estamos aqui nesse momento de transição, onde Deus vai escolher este homem chamado Samuel, para liderar o povo. E aqui você tem uma divisão muito interessante do líder espiritual, que vai se mostrar na figura de Samuel. Você tem o líder, o rei que vai surgir, que é o Saul, que é o rei do povo, não é o rei de Deus. E você também tem, também na figura de
de Samuel uma figura profética, aquele que anuncia o que Deus vai fazer. E em alguns momentos são 3 pessoas. Você tem Natã, lá no 2 Samuel também, fazendo esse ofício de profeta, mas são sempre 3 ofícios, aqui encontrado em 1 Samuel e 2 Samuel. Os ofícios são o rei, o profeta e o sacerdote. O rei, ele é o responsável por governar o povo, né? Para tomar a direção se vai para a guerra, se não vai. Mas muitos dos reis consultavam os sacerdotes e os profetas para se vai ou não vai, né? Isso é muito comum você assistir filmes antigos, onde antes de o rei ir para a batalha, ele chama aqueles caras que são mais, entre aspas, espirituais, e consulta, entre aspas, os deuses, né? Corta um cabrito e olha ali nas entranhas do cabrito se de fato deve ir à guerra, se vai ganhar, se é aquele tempo que deve fazer ou não. Isso era uma prática comum do povo antigo, e em Israel isso é muito comum porque eles percebem a mão de Deus de ir guerrear ou não. Samuel é um homem de Deus, e este livro a forma como ele foi escrito é uma forma didática para que depois de 3.000 anos de escrita, eu e você possamos entendê-lo, não só entendê-lo, mas aplicar em nosso coração. Como disse, Deus age acima dos nossos fracassos, apesar dos nossos fracassos. E aqui conta-se uma história de uma mulher, ou melhor, de um homem chamado Eucana, um homem top daquela época. Se você tem dificuldade sobre lidar com a sua masculinidade ou sua paternidade, Eucana certamente é um exemplo de masculinidade bíblica. Ele é alguém que ama ao Senhor e alguém que ama as suas 2 esposas. E talvez você possa pensar, como 2 esposas? Provavelmente essa segunda esposa ele teve porque uma delas não dava filhos, e nós vamos entender aqui o contexto. E eu vou pedir para os irmãos, então, para que a gente vai tentar chegar até o verso 28, e eu não vou ler o texto 2 vezes, nós vamos ler o texto uma única vez, mas antes eu peço para o pastor Raul se levantar, dirigir a Deus em oração, para que Deus nos use e nos instrumentalize para falar da sua palavra. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome e te adoramos. Obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de poder entrar em tua presença, ouvir a tua palavra com segurança, com tranquilidade, sem perseguição. Que tu possa estar ministrando, Senhor, através do teu servo. Ilumina os textos e que cada um dos corações que está aqui hoje possa estar buscando realmente em santidade, quebrantamento, que possamos estar nos questionando e aceitando a confrontação da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a Vanessa Ferreira, hoje nós temos a bênção de tê-la conosco. A irmã Vanessa, ela detesta quando eu falo irmã Vanessa. É tão informal você falar irmã Vanessa, minha esposa, por favor, do verso 1 até o verso 8, por gentileza. Havia um certo homem de Amataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Doru, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nós temos a história aqui rápido, falando sobre Eucana, o cara bom, o cara top.
O texto relata para a gente que esse homem tinha 2 mulheres e ele tinha que administrar ali o lar com essas 2 mulheres. Eu fico imaginando esse rapaz tendo que administrar 2 lares. Eu, com um lar só, ainda não tenho filhos, né? Tenho uma certa dificuldade de administrar meu lar, não por conta da minha esposa, mas é porque você, querendo ou não ser o sacerdote da sua casa, ser o cara responsável do lar, ser o líder da família, não é fácil nos dias que nós enfrentamos hoje, não é verdade? Nós nadamos contra a maré, isso não é natural para nós. Nós temos que lutar contra isso. E ele tinha 2 mulheres. E aqui talvez você que é novo na fé, talvez esteja nos visitando. Por que aqui está falando de 2 mulheres? Como eu disse, provavelmente era porque uma não podia dar filhos e ele conseguiu uma outra. Isso era um hábito comum. Não significa que Deus aprovava. Significa que Deus tolerava. Coisas completamente diferentes. Deus não aprova o casamento bígamo, e se você hoje que está muito em voga essa ideia do poliamor, e alguém abrir esse texto na tua frente, olha aqui, o Cana tinha 2 mulheres, eu não posso ter 2 mulheres, eu posso ter 2 homens, diga a ele que ele está falando algo errado das Escrituras, que isso não é o correto, porque nós temos lá no Novo Testamento, no texto bíblico que fala sobre homens, amai a vossa mulher, né, maridos, as esposas também amai os seus maridos. Nesse sentido, ali é muito claro a união entre um homem e uma mulher. E nesse sentido, o texto continua no verso 2, né? Coloque seus olhos lá. Ele tinha essas 2 moças, né? A Ana e a Penina. O texto chama a atenção e dá a luz de que a Penina tinha filhos. Então ele tem uma família com uma mulher que tem filhos e uma outra família com uma mulher que não tem filhos. O verso 3 demonstra uma capacidade ímpar desse homem, que ele era alguém que amava ao Senhor, além de amar as suas esposas. E eu acho que aqui é o grande segredo de alguém amar a sua esposa, é amar primeiramente a Deus. Olha o que é relatado para a gente aqui. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló de Efraim dava mais ou menos, se você depois abrir um mapa geográfico, 19 a 25 quilômetros. Era mais ou menos como se fosse daqui a São Bernardo, um pouquinho mais à frente, né? Talvez lá perto onde o Silvio mora. Esse camarada saía para adorar o Senhor. E as viagens daquela época não são como hoje, né? Com transporte, com todas pavimentadas, nós temos a oportunidade de viajar à noite. Não, eram difíceis. Eram viagens que demandavam tempo, né? Mantimento. E esse homem fazia isso para adorar a Deus lá. E veja que ele adorava a Deus e lá tinha os filhos de Eli. Aqui o texto dá algo descrito, né, para a gente quem eram os filhos de Eli. Que nós vamos, quando tivermos o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver quem são esses camaradas, o Hofni e o Finéias, que são caras assim meio carne de pescoço. No verso 4, diz o seguinte, nós temos a informação que no dia que Eucana oferecera sacrifícios, olha a capacidade desse homem, costumava reparti-los com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Além disso, ele dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. É uma carga teológica tão grande, tão pesada nesse texto que eu teria que falar até meia-noite sobre a carga deste texto teológico. Porque este homem amava as 2 mulheres, mas amava principalmente mais, aqui o texto deixa claro, a que não dava filhos. Então ele não amava a sua esposa pelo que a sua esposa desse a ele. Porque na cultura, a gente precisa entender e emergir na cultura. O homem dava muito mais valor a uma mulher que dava filhos, e muitos filhos. Imagina a sociedade da época, olha, quando que virá o rebento? Quando que virá o teu filhão, a sua filha? Imagina a pressão social que ele sofria por ver que sua esposa não dava filhos. A pressão social era muito grande. E esse homem amava ao ponto de não rejeitá-la, mas de continuar com ela. E aqui a porção em dobro, porque ela provavelmente ia sacrificar ao Senhor no templo também, e se sacrificavam, e aí você pode olhar em Êxodo, existia sacrifícios de oferta, de ações de graça, então você levava algumas porções para sacrificar ao Senhor.
ali no templo, né? Então, ele dava em dobro para ela, porque ele amava. E o texto, no verso 5, chama a atenção para a gente que apesar do Senhor tê-la deixado estéril, a esterilidade de sua mulher, Ana, não é consequência do acaso. A esterilidade de Ana não é porque ela não consegue, não dá jeito, enfim, ela tem problema. O texto claramente destaca que ela não tinha filhos porque Deus tinha deixado ela estéril. Nós vemos um relato parecido em Gênesis 16, lembra disso? A Sara. E Gênesis 16, nós temos a Sara falando para Abraão de uma forma até um pouco rancorosa. Coloque seus olhos lá, deixa o dedinho aberto, aqui com 1 Samuel, e olha a comparação também que Sara e Ana, nós temos um comparativo interessante de duas mulheres que são estéreis ou estéreis? Estéreis, né? Eu não consigo conjugar o vogal desculpa. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia, que chamava Agar, disse Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos? Una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. Percebe? Aqui essa mulher também reconhece que Deus a deixou estéril. Mas olha o que ela faz. Ela decide agir por conta própria. Ela decide dar uma ajudinha para Deus. Já em Ana, aqui, nós vemos o relato que o próprio marido identifica nela, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Desculpe, marido não, aqui é uma nota do redator. E provavelmente quem escreveu foi Samuel, o próprio Samuel. E aqui há uma controvérsia, rapidamente, para os irmãos não perderem a afluência do texto. Samuel provavelmente escreveu a maior parte do texto, né, que nós temos aqui, 1 Samuel, porque tem a sua morte, né? A sua morte, e de alguma maneira Gade e alguns outros continuaram a escrita de Samuel aqui. Então provavelmente aqui é uma nota do redator. Aqui que está escrevendo, ele está dizendo, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Então é como se o redator quisesse nos colocar no ambiente porque ela estava estéril. Não bastasse isso, o verso 6 nos dá uma outra informação importante. Porque nós temos que imaginar uma situação: ela está estéril, não consegue ter filhos, não consegue o objetivo de poder alegrar seu marido com filhos naquela sociedade. Eucana continua amando ela, continua sendo um bom líder, um cara que ama o Senhor. Só que há um problema, há aqui um calcanhar de Aquiles no verso 6, que talvez as mulheres enfrentam até hoje, quando passam por situações complicadas, sejam para ter filhos, sejam para conquistar alguma coisa, que é a rixa, a rivalidade. O verso 6 tem a informação, mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, mais uma vez, porque o Senhor havia deixado estar. Provavelmente essa mulher convivia com deboche. Olha aqui meu filho, cadê seu filho? Quando que você vai ter filho? Porque a sua barriga deve ser, seu ventre deve ser murcho, ele não vai produzir nada. Vamos imaginar a situação que essa mulher enfrentava, situação humilhante. E aqui eu quero colocar rapidamente a primeira pitada de aplicação para as nossas vidas. O texto evidentemente é um texto narrativo, não é um texto que serve de norma para a gente. Mas em alguns momentos das nossas vidas, quando eu e você passamos por humilhações tremendas, a melhor resposta não é brigar, a melhor resposta não é bater na mesma face, dar a mesma moeda. A melhor resposta é de fato orar e falar com Deus. A melhor resposta que essa mulher podia dar era adorar ao Senhor. O texto diz para a gente no verso 7 que isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana. Consegue imaginar uma situação tão conflituosa dentro da casa de Eucana?
E aqui é claro, provavelmente essas mulheres não habitavam juntas, habitavam em tendas separadas e se uniam no processo quando estavam subindo para adorar o Senhor. E aí, aquela coisa de jogar na cara da outra: você tem filha, hein? Eu sou a esposa que tem filha do Eucana, tenho filhas e filhos do Eucana e você não tem. Que humilhação. Eu te pergunto, você já passou por uma situação de humilhação na sua vida? Uma situação da qual você imaginou que, poxa, onde está Deus nesse processo? Talvez essa mulher pensou em desistir. Talvez não passasse, o texto não relata, mas poderia passar na cabeça dessa mulher a vontade, e como foi com a serva de Agar, de juntar as coisinhas dela, as trouxas, como a gente diz lá em Minas, e ir embora. Eu não quero viver mais essa vida. Eu não tenho filhos para dar para esse homem. Esse homem é tão bom comigo que eu não consigo dar nenhum filho para ele. E consegue perceber que o texto está relatando essa história para a gente com o objetivo da gente aprender sobre ele, para que eu e você aprendamos que em momentos como esse, a melhor resposta não é confrontação, a melhor resposta é a oração. Em momentos que nós somos humilhados muitas vezes, seja no nosso emprego, seja dentro do seu lar, muitas vezes dentro do nosso lar, nós somos humilhados. Às vezes o marido trata mal demais a esposa, estamos falando de ambiente crente. Esse cara não sabe que eu trabalho o dia todo, venho para casa para ajudá-lo, para cuidar das crianças, e ele não faz um elogio a mim. E muitas mulheres sofrem caladas dentro dos seus lares. Muitos homens também sofrem calados, muitas vezes sofrendo humilhações de suas esposas. Você é um banana, você não faz nada aqui, você não toma atitude. Meus irmãos, quando você passar por um momento de humilhação, ore a Deus em secreto. Fale com Ele: Senhor, não estou aguentando mais. Assim como foi com o Senhor agiu, haja na minha vida, porque eu não consigo mais. O verso 8 nos diz algo muito interessante, que o Eucana, ele era um marido tão bom, mas tão bom, que ele chega e começa a fazer um aconselhamento bíblico com ela. Ele fala: senta aqui, vamos conversar. Você está triste, né, menina? Tô. Você não sabe. Você não sabe, Zé. O que aconteceu? Ah, menina, aquela mulher fica jogando na minha cara que eu não vou ter filho, que eu não tenho filho. Eu não aguento mais, eu quero sumir. Imagina a cena. Eu quero sumir da vida e... Mas peraí, calma. Eu sou teu marido. Olha o que ele pergunta para ela. Eucana perguntou: Ana, por que está chorando? E aqui é muito importante essa pergunta, porque muitas vezes por trás do choro pode estar escondido uma idolatria no coração. A pergunta de Eucana é muito sensata, porque ele está querendo dizer: qual é o motivo do teu choro? É porque você não tem filho? Ou porque você não está aguentando ser humilhado? É uma pergunta importante para ser respondida. Certa vez eu vi um pastor fazendo um aconselhamento com um rapaz que engravidou uma moça precocemente antes do casamento. E ele foi assim, ela já estava grávida e ele sofrendo algumas, entre aspas, humilhações dentro da igreja, e ele foi confrontar esse rapaz, e esse rapaz começou a chorar. Aí ele disse para ele o seguinte: por que você está chorando? Você está chorando porque você havia 3 meses que estava tendo relação sexual, e agora, por conta da gravidez, você foi descoberto? Ou você está chorando porque de fato você tem um arrependimento no seu coração e quer uma mudança bíblica, e quer uma transformação de vida? Isso foi tão impactante para aquele rapaz, porque muitas vezes o nosso choro pode ser um choro pecaminoso. Sabe, um choro de uma criança mimada? Eu não quero, não me deram o que eu queria, eu vou chorar, não me deram o que eu queria. E a pergunta de Eucana é tão profunda porque quer mostrar o coração dela. Por que você está chorando, mulher? A segunda pergunta é como uma flecha no coração. Olha que interessante. Por que não comes? E aqui é uma característica de que provavelmente essa mulher estava com um espírito depressivo já. Sabe aquela pessoa que não come, não bebe, não quer sair da cama, não tem vontade de fazer nada? Tudo fruto do fato de que ela não tem filho.
E é legítimo pessoas passarem por situações assim, não querer ter razão mais para viver. Mas a pergunta então, do porquê você está chorando, é para mostrar que o objetivo da sua vida, Ana, é ter filho? É só esse o objetivo da sua vida? Você só existe nesse mundo para ter filho e não para adorar a Deus? É essa a base da pergunta que o Cana está fazendo. E o texto vai dizer ele vai dizer para ela: por que não comes? E aí ele continua: por que o teu coração está tão triste? E ele fala algo que, quando eu leio esse texto, eu me arrepio. Não sou melhor para ti do que 10 filhos. Olha o caráter desse homem. Ana, não importa o que as pessoas estão dizendo de você. Não importa que a Penina está caçoando de você. Não importa se você tem filhos ou não. Eu quero te dizer uma coisa: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, o que o Cana está querendo chamar a atenção dela é: você não tem contentamento no nosso relacionamento? Eu fico me perguntando, casais que ainda não têm filhos, eu estou passando por esse processo, que a grande forma que a gente tem que sempre cativar no nosso coração é não perder o contentamento dentro do casamento. Por que a gente não tem filho? Porque a gente pode ter filho e o filho pode se afastar do Senhor. Se o nosso contentamento está no nosso filho e ele se afastar do Senhor, perdemos o contentamento, perdemos o casamento. O contentamento não está em algo abaixo do sol. O contentamento sempre está ligado ao Senhor. E o que o Cana está querendo dizer é: poxa, eu não sou bom para você? Eu te dou porção em dupla quando a gente vai subir para ofertar ao Senhor? Eu amo você e eu não sou bom para você? Será que a nossa vida é tão ruim só porque você não tem filho? Isso mostra para a gente que em alguns momentos das nossas vidas, Deus está acima dos nossos fracassos. O contentamento em Deus está acima do meu e do seu fracasso. Quantas coisas você desejou e Deus falou não para você? Quantos objetivos você desejou e Deus falou não para você? E eu te pergunto, se a base do seu contentamento era a resposta sim de Deus, você vai continuar sendo frustrado, desculpa. Você vai continuar tendo uma alegria volátil, muda de uma hora para outra. E Eucana está chamando a atenção dessa mulher, dizendo para ela: a alegria não está nos seus filhos, a alegria está no nosso casamento, estarmos firmes com o Senhor. O texto continua, mas não sei como é que está o tempo aqui. Lembre-se, Deus age ou está acima dos nossos fracassos, dos seus fracassos. Deus é fonte de contentamento acima dos nossos fracassos. O texto prossegue, né? Eu vou pedir para outra pessoa aqui, pastor Tadeu, você pode ler para a gente, por favor, do 9 até o 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando ele e o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, o seu semblante já não era triste. Maravilhoso essa perícope, essa partezinha do texto, porque mostra o progresso de Ana, provavelmente motivada pela conversa de Eucana, a entregar tudo nas mãos do Senhor. Provavelmente, o texto não deixa isso explícito. O texto diz, no verso 9, que eles comeram e beberam. Lembre-se que Ana estava já um tempo sem comer. Então é necessário que quando você for aconselhar alguém que não queira sair da cama, que está sem força, a primeira coisa que você tem que dizer para ela não é que, olha, lê o Salmo 23, é dizer para ela: vamos tomar um banho, vamos lá na padaria comprar um pão para você, você vai comer, nós vamos conversar, nós vamos orar, mas a primeira coisa é comer, alimentar o físico. E provavelmente essa mulher aqui, com essas palavras de Eucana, estava revigorada, pelo menos fisicamente, poderia ter forças até ir ao templo. Isso é importante, o cuidado físico. E aí, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O texto diz que nessa ocasião o sacerdote estava sentado, e aqui mais uma vez a nota daquele que está redigindo, né? Mostrando um pouco a situação como era, né? Ele ficava sentado sempre no pilar do templo. O templo aquele retângulo, ele ficava ali do lado, provavelmente vendo as pessoas adorarem a Deus, entregarem alguma coisa ao Senhor e tudo mais. Ele era o sacerdote do templo. O texto vai dizer para a gente como é que Ana estava nesse processo. Olha o coração dela e olha a alma dessa mulher. Verso 10: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou. Veja que Ana não espera que a amargura saia do coração para orar ao Senhor. Ela ora a Deus com a alma amargurada, uma alma triste, um coração triste, um coração de quem não está entendendo o que Deus está fazendo na vida dela, de que não está percebendo o agir de Deus, que tudo não faz sentido para ela. Ela está tentando, não faz sentido. Ela tem relações sexuais com o marido, não fica grávida. Ela ouve ofensas e ouve as brincadeiras da Penina, e ela está com o coração amargurado. Mas ela ora, ela toma essa atitude de falar com o Senhor. E nesse ponto, claro, meus irmãos, cada pessoa é uma pessoa completamente diferente, né? Somos pessoas diferentes. Mas muitas vezes não dá para segurar a emoção. Pessoas muito emotivas choram com muita facilidade. Você deve conhecer pessoas bastante emotivas. Mas aqui é uma mulher que chora com um choro que está nas suas mãos, que lava os seus cabelos com aquele choro, porque a amargura dela é tão grande. E em alguns momentos assim nas nossas vidas, a gente precisa falar com Deus. Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não entendo porque a minha família, depois que o papai morreu, todo mundo pegou um rumo diferente. E todo mundo está brigando agora por conta de herança. Eu não entendo porque meu filho está longe de Deus. Em alguns momentos a gente precisa falar com Deus de uma forma, não colocar Deus à prova, mas falar com Ele com um coração intenso. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você fecha lá a porta do seu quarto e fala com Ele de forma intensa. Isso faz parte da realidade humana. Não deve ser, escute bem, como algumas igrejas fazem, um show, como né, chamar as pessoas, ora, fala com Deus, ajoelha aqui, e começa aquela gritaria, aquele show. E aí quem está novo na fé começa, não, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Não é isso. Mas há momentos na nossa vida que a gente precisa se entregar a Deus e falar que não está no nosso coração. E foi o que ela fez. Em seguida, ela fez algo muito importante, meus irmãos, que é algo que dificilmente a gente deve fazer, porque não é algo normativo, até porque nós temos uma recomendação sobre isso. Lembra de Eclesiastes 5? Se alguém puder abrir em Eclesiastes 5,
esse texto eu me deparei quando eu era muito jovem e eu queria fazer um monte de coisa para Deus, fazer alguns juramentos e tudo mais para Deus, sabe? Coisa de jovem novo na fé. Agora, Senhor, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou fazer a tua palavra, vou fazer a tua obra e tudo mais. Vou pedir para o Dr. Marco. Dr. Marco, lê para a gente do 1, capítulo 5 de Eclesiastes, até o verso 6. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Isso é um conselho que Salomão dá para pessoas não fazerem votos. Porque se o fizer, como foi o caso de Ana, é algo muito sério. É algo do qual deve ser cumprido. E Ana toma essa liberdade, movida pelo seu sentimento, movida pela sua ação. O texto diz o seguinte: olha o voto dela. Se deres atenção ao quê? A aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Esse é o voto que ela faz. É ter um filho, pedir a Deus um filho, e para que Deus tirasse essa aflição dela. Mas o objetivo do pedido dela não é para que ela tenha um filho para si, para o seu marido, mas um filho que seria entregue ao Senhor. E aqui fica uma lição, porque a gente não tem autorização de começar a fazer voto para Deus. Deus, se o Senhor me der um carro, uma casa, ou isso, a gente não tem essa autorização. Deus apenas está descrevendo uma situação. Mas tem um princípio que a gente pode retirar daqui. O princípio é, quando nós pedimos alguma coisa em oração a Deus, seja qualquer coisa, nós temos que sempre pensar se isso vai promover a glória de Deus ou não. Seja abrir um negócio, seja fechar um negócio, seja entrar numa universidade ou sair de uma universidade, seja fazer um curso ou não fazer um curso, seja começar a namorar ou não namorar, seja fazer qualquer coisa, nós precisamos avaliar se isso vai dar glória a Deus. O motivo sempre dos nossos pedidos, se seja até para pedir um aumento, Deus, eu queria um aumento, eu queria que as minhas rendas aumentassem nesse próximo ano. Isso não é pecado orar, meus irmãos. Na verdade, Deus nos convida a orar assim. Mas é aquilo que o Tiago diz, de que a gente não deve pedir, e se pedirmos mal, Ele certamente não atenderá as nossas orações. Há uma relação sim, não da teologia da prosperidade aí fora que prega, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo, mas há uma relação de pai e filho, porque nós somos filhos de Deus, conforme João 1,12. E Deus abençoa seus filhos sim, dando não só bênçãos espirituais, bênçãos materiais, emocionais. Deus nos abençoa. Mas nós não podemos ter como força motriz o egoísmo pelo resultado do pedido feito a Deus. Aqui essa mulher entrega e fala para Deus, para o Senhor: olha, ele vai ter uma vida diferente, ele vai ser um homem diferente, porque não vai passar navalha na cabeça dele. Ou seja, ele vai ser alguém separado para o Senhor. Consegue perceber que para mim nesse texto é muito complicado quando eu analiso esse texto, porque se eu quisesse aplicar esse texto na minha vida e na vida da minha esposa,
no sentido de que Deus possa me dar uma criança e para que ela seja separada, santificada, alguém que ame ao Senhor, é um trabalho enorme, de mostrar para ela o caminho do Senhor, de mostrar para ela que ela precisa adorar o Senhor. E essa mulher está falando que vai se dedicar pela vida toda de entregar esse menino ao Senhor. O interessante é que o verso 12 mostra sempre a cena acontecendo e como se fosse numa outra cena ao lado, né? Enquanto ela orava ao Senhor. Então vamos colocar isso em mente, ela orando ali ao Senhor, falando com Deus. Eli observava os lados. E aqui há um aprendizado muito interessante. Lembre-se, Deus não se cansa dos nossos fracassos, Ele está acima dos nossos fracassos. Enquanto ela orava ao Senhor, Ele observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, né? Aquela coisa de a gente começar a falar baixinho, mas não se ouvia sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse o quê? Bêbada, embriagada, tomou uma caipirosca, um vinho. E essa mulher aí está doidona, olha lá, está falando ali de um jeito estranho. E aqui há uma avaliação que eu acho que é uma aplicação que a gente consegue tirar, de que muitas vezes no momento da nossa enfermidade, no momento da nossa crise, algumas pessoas ao nosso redor podem ser insensíveis a nós. Algumas pessoas ao nosso redor podem ser jocosas. Ah, menina, isso não é nada. Está com depressão? Ah, para com isso. Algumas pessoas podem ser até duras conosco em alguma avaliação da nossa vida. Ah, menina, você não está podendo ter filho? Isso aí acontece. Você já passei por isso, como se fosse algo insensível. E aqui é o líder espiritual. Talvez você já tenha experimentado isso. Você chegou na igreja esperando uma palavra amiga de alguém que está sofrendo, lidando com situações complicadas na sua casa, no seu trabalho, e você ouviu uma palavra que é o que Paulo vai dizer que é a palavra torpe, a palavra que produz torpeza, e ela é invertida, de gente da igreja. E talvez o resultado disso é: nunca mais piso aqui, não vou falar com aquela mulher também. E essa mulher passa por isso. Ana é alguém que está experimentando um julgamento de como ela estivesse sendo embriagada. E ele lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Isso, a insensibilidade do Eli. Gente do céu, você está orando, é como se eu falasse assim: ô Henrique, você está orando aí, você bebeu hoje, tomou um negocinho, você está falando com... Olha a insensibilidade desse homem. É claro que é um contexto de festa aqui, eles festejavam, eles ficavam animados, tomavam vinho, mas a insensibilidade dele. Mas ao mesmo tempo, Deus tocou nessa sensibilidade. Mas Ana respondeu. Olha a resposta de Ana, porque Ana poderia sair dali mais uma vez, ir embora. Eu não aguento mais essa vida. Além de ser desprezada pela minha arquirrival, eu chego para adorar a Deus, para fazer uma oferta para Deus, para fazer um pedido para Deus, ainda tem esse sacerdote que está falando que eu estou bêbada. Que situação! Não, Ana, olha como Ana responde: não, meu Senhor, sou uma mulher, o quê? Está no seu texto aí? Angustiada, está na minha versão. Como é que está na sua versão? Atribulada de espírito. Atribulada de espírito. Meus irmãos, nós enfrentamos tribulações de espírito que machucam a gente de tal maneira, foi o que Jesus falou, que nós íamos enfrentar aflições neste mundo presente. Enquanto Ele não voltar, nós vamos enfrentar tribulações. E graças a Deus, porque temos Cristo e temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a lembrar de todas as coisas, nos ajuda a guiar em todas as coisas. Ela está atribulada. E ela fala: não bebi vinho, nem bebida forte. Que há aqui uma diferença, que alguns dizem que há essa diferença muito grande entre bebida forte e vinho, né? Mas derramei a minha alma diante do Senhor. E ela usa aqui o Adonai, né? Com o Senhor de letra maiúscula. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Nessa resposta, ele já deu um passo para trás e falou: opa, ela está mais lúcida do que eu, né?
ela tá em contato com o Senhor mais do que eu. Opa, falei besteira. Por quê? E ele respondeu: vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ela disse que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser. Percebe que então existe uma cura para a depressão, segundo as Escrituras. Existe, eu não estou falando do lado químico, mas eu estou falando do lado espiritual, onde alguém que se encontra numa situação muito conflituosa, ela precisa, mais do que tudo, do alimento, tomar um banho, evidentemente, alguém que dá um chacoalhão e fala: vamos ficar firme, vamos animar, mas ela precisa falar com Deus e precisa da palavra de Deus. Consegue perceber que no Salmo 19, nós temos ali que a palavra é a luz, ela refrigera os nossos ossos. É o que está acontecendo. Ela falou com Deus e ouviu uma palavra de Deus, que é a palavra do Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Meus irmãos, Deus está acima dos nossos fracassos. Essa mulher não sabia que ela ia ser atendida. Além disso, o atendimento do pedido dela tinha a ver com o próprio Eli, que nós vamos ver mais adiante, mas o tempo não vai permitir continuar o texto nesse momento. Eu tenho até, deixa eu ver, não, eu acho que eu vou até o verso, vamos lá, eu vou até o verso 28, mas vou correr aqui para a gente terminar e eu faço a última aplicação. Eu vou pedir Ô Vera, você pode ler para a gente do versos 19 até o verso 28? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram em casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que desmames. Não somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-os desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram-lhe o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Amém. O texto não é sobre Ana, o texto não é sobre Eucana, o texto é sobre um Deus que interage com pessoas que estão dispostas a, mesmo em meio ao sofrimento e ao seu fracasso, viverem a sua vida de forma a agradar ao Senhor, derramarem e perceberem que só depende de Deus para viver. A personagem do texto é Deus. Deus é que fala ao coração, Deus é que se lembra dela. Ela foi lembrada por Deus, não só pela atitude de fé que ela teve, de orar, pela atitude de fé de ir falar com Deus, mas porque Deus é Deus e faz aquilo que lhe apraz. Deus poderia não ter atendido esta mulher, mas Ele usou dessas circunstâncias para trazer à luz um homem que guiaria o povo dele. E de alguma maneira, eu e você, a gente não sabe o que Deus quer fazer na nossa vida do plano macro, né? A gente só sabe que nós somos usados por Deus. Talvez você imagine que, poxa Deus, o Senhor me salvou, mas para qual objetivo?
E você vai encontrar dentro da igreja, ou falando com o pastor Raul, o pastor Antônio Carlos, que está presente hoje, que Deus te deu um motivo para viver, que é adorá-lo, fazê-lo conhecido por meio dos seus dons e talentos. Essa mulher, no verso 19, levanta de madrugada, adora o Senhor, volta para Ramá, chega lá em Ramá, a primeira coisa que ela faz é ter relações sexuais com o marido, é dizer para ele, olha, vamos lá. E ela tem filho. Eu consigo imaginar a alegria dessa mulher. Você consegue imaginar? Amém. Consegue imaginar o sorriso dessa mulher? De perceber nos primeiros meses o vômito, talvez, a barriguinha crescendo. Consegue imaginar aquela mulher podendo perceber que em seu ventre ela carrega alguém? E ela poder lembrar de que Deus é fiel na vida dela? Consegue perceber isso? Quando Deus responde a sua oração, conforme o apraz, né, conforme Ele deseja, meus irmãos, é a melhor sensação do mundo. Essa mulher não tem outra alternativa de agradecer a Deus e devolver a Deus tudo que ela recebeu. E fica algo para nós: Deus age acima dos nossos fracassos. Eu não sei se você tem fracassado em alguma área da sua vida, que você tem achado que tem fracassado. Talvez esse suposto fracasso, entre aspas, seja uma ponte para te levar mais perto de Deus. Talvez você está pedindo coisas para Deus e Deus não está respondendo, ou talvez Deus já tenha respondido com o silêncio dele. Talvez você está perseguindo algo que há anos na tua vida tem orado por algo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, uma situação jurídica que não desenrola na justiça, um trabalho, a melhoria no seu emprego, para que você ore para que você tenha mais rendimento, né? Talvez você queira aumentar o seu salário, ter um rendimento melhor, e você não consegue ver perspectiva, e isso gera em nós muitas vezes o fracasso, né? De lidar com o fracasso. Poxa, as coisas não estão acontecendo. Você sai da faculdade, quer logo um emprego, não consegue. E você fala: Senhor, eu tenho um dos melhores currículos de São Paulo, eu não consigo emprego. Que coisa, Senhor! E você tem que lidar com esse suposto fracasso. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, Deus está acima dos nossos fracassos. Amém. Ele não existe para simplesmente nos ajudar a realizar, a vencer, entre aspas, esses fracassos. Mas apesar disso, Ele tem contentamento em nos abençoar muitas vezes. Amém? Apesar disso, Ele tem prazer em dizer: Pedro, você não merecia nada. Você não merecia a esposa maravilhosa que você tem. Você não merecia. Você não merecia, Pedro, porque você é pecador. Porque eu tive que mandar Jesus naquela cruz. Você não merecia a salvação, Pedro. Mas ainda assim, a minha graça e a minha misericórdia é infinita. Por isso eu vou te dar. Entende isso, meus irmãos? Nós estamos num mundo onde as pessoas acreditam que merecem, que vão fazer, que acontecer, que eu faço as coisas. E quando a gente vê uma mulher dessa lidando com o fracasso dela, ela percebe que Deus está acima do fracasso dela. Ela cumpre o seu voto, como a gente viu no verso 21. Ela oferece até um sacrifício, adora ao Senhor lá. E por lá, depois de 2 anos, ela entrega um menino, ou melhor, o menino, 2 anos não, depois que o menino se desmamou, né? Ela entrega o menino e cumpre o voto dela, para não ficar em falta com o Senhor. Que a gente possa perceber isso na nossa vida. E eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e a orarmos ao Senhor. Porque Deus fala conosco. Deus, nós te damos graça porque a tua palavra, há mais de 3.000 anos atrás, descreve uma mulher que amava o Senhor e que, no momento de dificuldade, ela correu para os seus braços, Pai. No momento de extrema angústia, sendo provocada pela sua rival, ela pôde encontrar no Senhor abrigo. Ela pôde encontrar no Senhor a alegria de viver. E o exemplo dela nos inspira a fazermos a mesma coisa. Talvez não na mesma intensidade que ela fez,
mas inspira a perceber que o Senhor age acima dos nossos fracassos. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco. Muitas vezes a gente ouve coisas de que o Senhor não se interessa. É como se o diabo colocasse na nossa cabeça de que o Senhor não se interessa por nós, que o Senhor não nos ama. E eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor já me respondeu várias vezes, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor respondeu vários pedidos de vários irmãos que estão aqui nessa igreja hoje. Por isso eu peço para aqueles irmãos que em algum momento estão enfrentando um contexto de fracasso no que estão passando, seja trabalho, seja filho, seja relacionamento pessoal, conjugal, seja relacionamento entre o governo, alguma coisa que precisa ser acertada juridicamente, eu peço que o Senhor dê graça a cada um desses nossos irmãos aqui. Obrigado porque Jesus Cristo é aquele que nos conforta. Obrigado porque hoje nós não precisamos subir até um templo e orar ao Senhor, porque nós temos um templo, nós somos o templo do Senhor e o Teu Espírito habita em nós. Nós não precisamos percorrer 20, 30 quilômetros para ir num lugar e orar ao Senhor. Nós podemos falar com o Senhor pessoalmente, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito nos mostra como orar com gemidos inexprimíveis fala ao nosso Deus e transforma a nossa oração de forma aceitável e de forma agradável. Que o Senhor conduza ao nosso coração, nos dê uma boa semana na Tua presença e que a gente perceba que, apesar dos fracassos que possamos enfrentar, seja de um carro quebrado, seja de uma demissão, o Senhor está acima dos nossos fracassos, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.